O lugar mais badalado para se viver entre o século II a.C. e o século II depois de Cristo era sem dúvida a Roma antiga, mas como qualquer metrópole, nem tudo era um mar de rosas. A cidade era incrivelmente barulhenta, e acredite, eles usavam esponjas comunitárias como papel higiênico. Hoje, vamos explorar como era a vida da Roma antiga durante sua era de ouro. Mas antes de mergulharmos no estilo de vida glamouroso dos romanos, não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar nosso mergulho profundo na história. Já no século IV a.C., Roma começou a organizar censos para lidar com a sua população crescente. No primeiro século a.C., Roma já contava com centenas de milhares de habitantes. No reinado de Augusto, esse número chegou a 800 mil habitantes. No século II depois de Cristo, a cidade alcançou a impressionante marca de 1 milhão de habitantes. Roma era um caldeirão de diversidade, com homens e mulheres livres de diferentes classes sociais, além de escravos que ajudavam a movimentar essa grande metrópole. Com tanta gente, o espaço era escasso. A solução? As insulae, ou cortiços. Prédios de vários andares mal construídos, onde viviam pessoas de diferentes níveis de renda, desde pobres até meio pobres. Esses edifícios eram superlotados, vulneráveis a incêndios, desmoronamentos e contribuíam para a propagação de doenças. Enquanto a maioria se apertava nas insulae, os romanos mais ricos moravam em domos, casas unifamiliares luxuosas. Quanto mais rica a família, maior, mais sofisticada era a domus. Essas casas geralmente tinham 1 ou 2 andares, com sala de recepção, sala de estar, quartos, sala de jantar, cozinha, banheiros e pátio ao ar livre. Algumas domos até contavam com banheiros privativos. Diferente das insulae, as domos eram construções independentes, longe das movimentadas ruas romanas. Elas ocupavam grandes áreas e geralmente ficavam em locais seguros, longe das enchentes do rio Tibre e próximos aos centros de poder. A higiene na Roma antiga era um tanto diferente do que conhecemos hoje. Desde escravos até imperadores frequentavam os banhos públicos. Conhecidos como termas, esses complexos incluíam piscinas frias e quentes, salas de vapor e áreas para socializar e até fechar negócios. Inicialmente, os banhos eram mistos, mas o imperador Adriano proibiu a mistura de gêneros no século II depois de Cristo. Por lá, os ricos contavam com servos para raspar o óleo de seus corpos usando estrígios, enquanto os pobres tinham que se virar sozinhos. No auge do Império, Roma tinha entre 800 e 900 termas, algumas delas verdadeiras obras de arte, como termas de Caracalla e Diocleciano, que podiam atender milhares de pessoas ao mesmo tempo. E agora um fato um tanto curioso e meio nojento. Os fullers, responsáveis por lavar roupas, usavam urina para limpar tecidos. Tanto a urina animal quanto a humana continham amônia, um poderoso agente de limpeza. Eles diluíam a urina em água e pisoteavam as roupas na mistura. A prática se tornou tão comum que o imperador Vespasiano criou um imposto sobre a coleta de urina pública. Quando seu filho Tito reclamou, Vespasiano mostrou a primeira moeda arrecadada e perguntou se o cheiro era ruim. Quando Tito disse que não, ele respondeu: "Mas vem da urina." Roma tinha ruas pavimentadas que facilitavam a drenagem, mas o tráfego intenso de carruagem gerava um barulho ensurdecedor. Para reduzir o caos, Júlio César proibiu o tráfego de veículos com rodas no centro de Roma durante o dia, mas com isso, as noites se tornavam um verdadeiro pandemônio sonoro. A infraestrutura de água de Roma era surpreendentemente avançada. Com um sistema de aquedutos e esgotos complexos, a cidade tinha água encanada em casas e espaços públicos. O Cloaca Máxima, o principal esgoto de Roma, coletava a água de todas as cidades e a despejava no rio Tibre. As latrinas públicas eram espaços compartilhados, sem separação de gênero, onde várias pessoas faziam suas necessidades lado a lado, utilizando esponjas comunitárias no lugar do papel higiênico. Imagina o cheiro. Na família romana, o poder estava concentrado nas mãos do paterfamilias,
o chefe masculino da casa. Ele controlava tudo: negócios, propriedades, casamentos e até mesmo a vida ou morte de seus filhos. Esse patriarca consultava a mater-famílias, geralmente sua esposa, em decisões familiares, mas a palavra final era sempre dele. Quando uma filha se casava, sua autoridade passava do pai para o marido. Se um homem não tivesse filhos biológicos, ele poderia adotar um herdeiro, muitas vezes um sobrinho ou parente distante, para continuar seu legado familiar. O chefe da família também era responsável por rituais religiosos, liderando cerimônias para os lares, Pani e outras divindades adoradas no lar. E aí, você gostaria de morar nessa época? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos.